A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Também podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, mais uma vez juntos no programa Espiritismo está no ar, estudar e aprender o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Vamos ao estudo de hoje e que Ele nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre recordações e doenças. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Deus responde sempre às tuas necessidades e petições. Seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te é figura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas na natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o Espírito para a observância do bem eterno. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando velhas recordações, velhas doenças. Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo de nós mesmos. Alguns são velhas recordações danosas, herdadas nas mais variadas épocas, seja na atualidade ou em outras existências, nos passados distantes. Esses arquivos é um problema muito sério, porque você traz sempre à tona esses clichês mentais de situações às vezes mal resolvidas do passado, que ainda te atormentam. É um problema muito sério. Volto a falar sobre o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, que em certa ocasião disse-nos que quando estamos na depressão, estamos vivendo ontem, estamos vivendo num passado, esse passado não foi bem resolvido e você traz à tona a todo instante as lembranças ou a revivescência daqueles momentos tristes. Isso causa a dor, causa sofrimentos e então causa a depressão. Quando o homem está na ansiedade, querendo tudo aquilo para ontem, ele está vivendo no futuro. Então o importante é hoje, o aqui e agora. E Jesus já dizia-nos há 2000 anos que não se inquieteis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta seu próprio mal. Ou seja, preocupe-se com hoje. Então esses clichês mentais costumam trazer dificuldades. Temos que nos desapegar
das coisas que não deram certo e seguir a vida adiante. Essas fontes iminentes, através dos mecanismos psíquicos e energias que não nos deixam sair com facilidade dos fluxos desagradáveis, registrados pelas retinas da própria alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas essas muitas vezes mortais, entre os fardos da culpa e da vergonha. Mais uma vez eu volto a falar, a mágoa é um ressentimento destrutivo, é o responsável pelo menos por 90% dos cânceres de intestino e estômago, porque você está dilacerando as suas células. Cuidado com esse ressentimento destruidor. A mágoa é um veneno mortal. Liberte-se o mais breve possível. Eu gosto também de afirmar que o perdão é uma questão de inteligência acima de qualquer coisa. Porque quem perdoa, desapega. Quem não perdoa, leva todas as noites o seu adversário para dormir consigo, deitados no mesmo travesseiro. Porque a sua mente está lá corrosiva, correndo, tentando atacá-lo através de dardos mentais. É como se você tomar veneno em dose homeopática pedindo que o outro morra, mas você está se matando. Acorde para a realidade. Voltando a Paulo de Tarso, desperte tu que dormes. Já chegou o momento do despertamento. Por não recordar que o perdão a si mesmo e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que não deixamos o passado passar, não desenvolvendo renovação, mas sim enfermidades e abatimentos. Quantas pessoas que você encontra anos mais anos, ou passa anos sem encontrar, e quando encontra, ela fala do mesmo problema de outrora. Fica ali remoendo. A outra pessoa, às vezes, já constituiu nova família, novos patrimônios, já seguiu seu caminho, está em outro estado, às vezes até em outro país, mas aquela ou aquele fica ali, lamentando o tempo inteiro. Olha, saiam, meus amigos, meus irmãos, dessas faixas mentais, porque elas são autodestruidoras. Jesus disse-nos claramente: perdoai o seu adversário enquanto está com ele a caminho, porque daqui não sairás enquanto não pagares o último ceitil, o último centavo, mostrando que o perdão liberta e que o ódio aprisiona. Pensemos nisso. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas estaremos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. É a mesma coisa que aquele que se afoga no álcool, nas drogas, para resolver seus problemas. Ele anestesia momentaneamente a dor, causando uma tranquilidade ilusória, mas no dia seguinte, nos dias pós-dia, está dilacerando seu corpo, envelhecendo, tendo envelhecimento precoce, vai ficar acometido de inúmeras doenças e não resolveu o problema. Ele está apenas protelando, adiando. E nós temos que ir na raiz do problema. Ora, um conselho que eu dou a todos: se algo te incomoda, peça perdão. Se você achou que feriu alguém, vá ao encontro dele. Se ele não quis te atender, o problema deixa de ser seu, passa a ser dele. Porque Jesus disse: faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, faça a sua parte. Vá, tenta reconciliar. Se a pessoa não quiser, é um direito dela também, até o livre-arbítrio, mas que ela responda: você resolveu o seu problema. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos, velhas amarguras, porque é mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. Porque essa úlcera gástrica certamente foi provocada por esse tipo de ressentimento. Mas é menos vexaminoso, né? Menos sofrido para as pessoas dizer isso. Isso aí é uma úlcera gástrica que eu tenho, mas não fala do seu problema lá com o cônjuge, com a cônjuge.
É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal, né, do que aceitar-se como um indivíduo colérico e inflexível. É menos humilhante para ele, né? Eu tenho um problema sério de intestino, uma diarreia crônica, mas ele não quer falar de maneira alguma o que causa tudo aquilo. Porque o homem, meus queridos irmãos, é artífice de si mesmo, herdeiro do seu próprio destino, de mais ninguém. E não há vítimas. Prestem atenção, não existe vítima. Você não é vítima de ninguém, a não ser de si mesmo. Se a pessoa falou algo e você se ressentiu, leva que é seu, toma que é seu. Né? Opa, caiu na hora certa, é seu. Agora, se a pessoa falou algo que não tem nada a ver com a sua realidade, entrou aqui, saiu aqui, entra no ouvido, sai no outro, certo? É problema dele. E vai viver sua vida. Deixa ele com os problemas dele. Viva a sua vida. Muitas moléstias, antes consideradas como orgânicas, estão agora sendo reconhecidas como psicossomáticas, porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança, e se mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas. Desta forma, compreenderás que a gravidade e duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Portanto, as causas das doenças somos nós, sobre nós mesmos, e para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia da alma. Indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão. Outros ficam repisando erros e as faltas alheias. Mas, se quisermos saúde e paz, libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Perdoar não se trata de esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade de nossa criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ações inadequadas. Das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão pararem de comandar o leme de nossas vidas. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular dos próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Jovens, adultos, idosos, criaturas de várias posições sociais e dos mais diferentes contextos de vida sofrem o aguilhão da insatisfação. Muitos solteiros procuram incessantemente parceiros afetivos para que as sarças da solidão não possam alfinetar suas necessidades íntimas de se completarem no amor, esquecendo-se, porém, de que a solidão é a falta de confiança em nós mesmos, quando nos rejeitamos e nos desprezamos, e não a falta de alguém em nossas vidas. Diversos casados reclamam sistematicamente que já não veem mais o cônjuge com os mesmos olhos de antes e, por isso, sentem-se desiludidos e abalados frente à união infeliz que outrora julgavam acertada.
Contudo, não observaram que a decepção não era com o outro, porém com eles próprios. Por não aceitarem seus fracassos, é que projetam suas incompetências e insatisfações como sendo pelos outros e nunca por si mesmos. Várias criaturas enfrentam a pobreza, lutam incansavelmente para a aquisição de recursos amoedados, tentando dessa forma sair das agruras da miséria. Não percebem, todavia, que prosperidade é uma atitude de espírito e que quanto mais declaro à minha mente que estou aberto para aceitar a abundância do universo, mais a consciência se torna próspera, que a verdadeira prosperidade não se expressa em quantia de bens que possuo, mas sim no receber e no dividir todo esse imenso tesouro de possibilidades herdado pela nossa criação divina. Múltiplos ricos labutam constantemente para acumular mais e mais, afirmando serem mais necessários maiores rendimentos para assegurar e dar manutenção aos bens já amontoados, declarando ser isto previdência e cautela. Não se dão conta de que a sua insatisfação é produto da ganância desmedida, por alimentarem crenças de escassez e míngua, e por acreditarem que a riqueza é que os fazem homens respeitados e consideráveis, pois ainda não tomaram consciência do que é ser e do que é ter. Outros tantos buscam o poder como forma de encobrirem o desgosto e de se autoafirmarem frente ao mundo, escravizando em plena atualidade criaturas simples e incautas para satisfazerem o seu ego neurótico. O desânimo tomou tamanha amplidão em torno deles que desta forma acreditam que, mandando arbitrariamente e desrespeitando leis e limites dos outros, possam eliminar o desalento que os ameaça constantemente. Jovens e adultos buscam dissimular a insatisfação interior adquirindo títulos acadêmicos, acreditando que a outorga de doutor possa trazer-lhe autorização e permissão diante da sociedade para dominar e sobressair com um prestígio e capacidade que pensam que possuem, porque em verdade não descobriram que o verdadeiro prestígio e capacidade só são possíveis quando nós investimos em nossos valores mais íntimos, passando assim a dominar a nós mesmos. Insatisfação não se cura projetando-a a situações, a pessoas, a títulos, a poder, a posições sociais, mas reconhecendo a fonte que a produz. Jesus de Nazaré, o sublime preceptor das almas, convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves que não nos deixamos avistar as causas reais de nossas insatisfações e nos receita o remédio ideal, fazermos autodescobrimento para realmente descortinar de nossas profundidades as matrizes de nossos comportamentos inadequados, que fazem emergir de nós mesmos essa incômoda atmosfera de descontentamento que nos envolve de tempos em tempos. E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não os fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Perfeição versus perfeccionismo. As tendências ao perfeccionismo têm raízes profundas e escondidas, revelando às vezes um grande medo indefinido e oculto. A diferença principal entre um indivíduo saudável e o perfeccionista é que o primeiro controla a sua própria vida, enquanto o segundo é controlado sistematicamente por sua compulsão pertinaz. Trazemos como somatória de múltiplas existências crenças negativas de que nosso valor é medido por nossos desempenhos bem-sucedidos e que os erros nos rebaixariam o merecimento como pessoa. Daí as emoções desconexas de medo, de desagrado e de punição. Como exemplo, pensamos inconscientemente que se formos imperfeitos e falhos, as pessoas não vão mais confiar em nós ou jamais teremos sucesso na vida. O transtorno dos perfeccionistas é não se aceitarem como espíritos falíveis, não aceitando também os outros nessa mesma condição, tentando assim agradar e corresponder às expectativas de todos.
Às vezes, os perfeccionistas podem até pensar, mas não admitem: se eu fracassar, vão me criticar. Em outras ocasiões, insistem em dizer que não o são, demonstrando, porém, o contrário, pois ficam profundamente descontrolados quando cometem algum erro. Certas fixações pelo desempenho perfeito são necessidades de aprovação e carinho que nasceram durante a infância. Se você não fizer tudo certinho, a mamãe e o papai não vão gostar mais de você. São vozes do passado que recuam até hoje nas mentes perfeccionistas. Esses distúrbios de comportamento levam, às vezes, os indivíduos a uma lentidão superlativa para fazerem as coisas, e por quererem fazer tudo com tantos detalhes e precisão, acabam sempre fazendo nada. Outros são conhecidos pelo nome de proteladores, ou seja, adiam sistematicamente a ação por temerem o não desempenho perfeito, ou, por exemplo, se começam a apontar um lápis, levam o objeto à destruição em alguns minutos pela busca milimétrica da perfeição. Outros sintomas ou sinais mais comuns são aqueles que levam certas pessoas a colocarem as coisas simetricamente, não podendo ficar 1 centímetro fora do lugar. E quanto mais verificam, mais querem checar e mais têm dúvidas. Os perfeccionistas necessitam ser impecáveis, respondem a todas as perguntas, mesmo aquelas que não sabem corretamente, e por possuírem desordens psíquicas, buscam incessantemente controlar a ordem exterior, vigiando os comportamentos alheios como verdadeiros juízes da moral e dos costumes do próximo. Por não admitirem o erro e por não percebermos que o único fracasso legítimo é aquele com o qual não aprendemos, é que os conceitos de perfeição doentia perturbam constantemente nossa zona mental. Portanto, o erro não deve ser considerado como perda definitiva, mas apenas uma experiência de aprendizagem. Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, disse-nos Jesus Cristo. Entretanto, não nos conclama com essa assertiva a que tomemos ares de perfeição presunçosa, e sim que nos esforcemos para um crescimento gradual, com o qual o processo da vida vai nos dando habilidades cada vez maiores e melhores. Somos todos convocados pelo Mestre ao exercício do aperfeiçoamento, mas contemos com o tempo e a prática como fatores essenciais, e nunca com a perfeição como sendo uma determinação martirizante e desgastante, que faz a criatura despender uma enorme carga energética para manter uma aparência irrepreensível. Repensemos o texto cristão, refletindo se estamos buscando o crescimento rumo à perfeição ou se representamos possuir uma santidade oca, que não suporta sequer o toque da menor contrariedade. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Nossas reações frente à vida não acontecem em função dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas sim em função de como nós percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções, desencadeando consequentes peculiares emoções que serão as bases de nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Portanto, nossa forma de avaliar e reagir frente aos nossos atos e atitudes e frente aos outros, conceituando-nos como bons ou maus, é determinada por um sistema de autocensura que se encontra estruturado nos níveis de consciência da criatura humana. Toda e qualquer postura que assumimos na vida se prende à maneira de como olhamos o mundo fora e dentro de nós, podendo nos levar a ter uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou de punição, pois são baseados em nosso código moral, modelado na intimidade de nosso psiquismo. Nosso julgador interno foi formado sobre as bases de nossos conceitos acumulados nos tempos passados, das vidas incontáveis, também com os pais atuais, com os ensinos de professores, com líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim.
Também de uma forma sutil e quase inconsciente no contato com informações, ordens, histórias, superstições, preconceitos e tradições assimiladas dos adultos com quem convivemos em longos períodos de nossa vida. Portanto, ela nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Antes que um manto da saudade nos envolva. Ele era o mais jovem dos 3 filhos. Parecia não ter muitos compromissos com a vida. Gostava de sair com os amigos, brincar. Estudava, mas não tanto, o que era motivo constante de conversas sérias com seu pai. Quando não conseguiu a classificação ideal para acompanhar o irmão para a universidade mais conceituada do país, foi uma decepção para o pai. Para ele próprio também. Se tivesse se esforçado mais, teria conseguido. Foi o que ouviu do pai. A mãe lhe disse que ele não deveria ficar tão triste consigo mesmo. Talvez na universidade que estava adentrando, algo muito especial lhe estivesse reservado. Afinal, somente Deus tem ciência do que está para vir. Ela também disse ao filho que a vida é um presente e pode ser um passeio lindo, incrível e fantástico. Naturalmente, nem sempre é fácil. Foi na universidade que ele conheceu uma garota incrível. Foi amor à primeira vista. Ou talvez seja melhor dizer, à segunda vista, porque ele ficou admirado no primeiro esbarrão que deu nela. E encantado quando aconteceu o segundo. Por causa dela, se tornou voluntário em uma patrulha na universidade e até resolveu conquistar sua habilitação de motorista para melhor auxiliar. Foi depois de um animado final de semana com toda a família que ele teve um desmaio. Foi levado para a emergência hospitalar e nunca mais retornou à consciência. Ele partiu, vitimado por um aneurisma. Na despedida ante o corpo inerte do filho, o pai, entre lágrimas, externalizou os seus sentimentos. Cris, como eu gostaria que você não tivesse partido. Tão pouco tempo você esteve conosco. Somente 19 anos. Olhando para esses anos, eu me pergunto, por que não usufruí mais de sua companhia? Por que perdi tanto tempo reclamando das suas notas, que poderiam ser mais altas, da carteira de motorista, que você poderia ter conseguido mais cedo, da sua falta de interesse por algumas matérias? Reclamei e reclamei. Poderia ter me servido desse tempo para olhar mais para você, descobrir a vida que brilhava em seus olhos. Olhos que se fecharam e não verei mais. Poderia ter abraçado mais você para ouvir o seu coração batendo junto ao meu. Coração que nunca mais ouvirei. Eu poderia ter feito tantas coisas. E me pergunto, de que valeram tantas reclamações, quando eu poderia ter vivido muito mais intensamente a sua vida, meu filho? A vida é curta, a vida é breve, é impermanente. Hoje estamos aqui e logo mais poderemos ser convidados a tomar da bagagem das nossas conquistas pessoais e partir para o grande além. De igual forma, os que amamos. Então, agora, se estamos ao lado de quem amamos, aproveitemos para dizer como essa pessoa é importante. Como lhe queremos bem, como ela faz a grande diferença em nossa vida. Agora, enquanto é tempo, e estamos lado a lado, digamos ao nosso cônjuge, ao nosso filho, ao nosso amigo, que o amamos. Repitamos isso amanhã, depois e depois, a cada manhã, a cada despertar, a cada aperto de mão, a cada abraço, a cada hora. Usufruamos o convívio enquanto estamos a caminho.
Antes, que somente a saudade seja o manto que nos envolva. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre intermediário ao nosso Pai, caminho, verdade e vida. Estamos trabalhando, Senhor, seguindo os preceitos do Seu Evangelho, ainda passos lentos, porque somos criaturas feitas a erros, com atraso moral. Nós estamos em busca, Senhor, de uma renovação íntima, transformando-nos de dentro para fora, buscando no Seu Evangelho nosso refúgio, a nossa segurança, porque sabemos que aí se encontra toda a fortaleza moral. E a Sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, obrigado pela participação no programa de hoje. E como eu digo sempre juntos estaremos novamente para mais estudos e mais programas aqui na Rádio Clube FM. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.